dia a todos. Tudo bem com vocês? Que bom. Hoje esse tema que já o nosso irmão leu do Evangelho, fez uma prévia leitura, nós vamos falar sobre a vingança. E para falar sobre esse tema, nós vamos fazer em duas partes. Primeiro nós vamos fazer uma leitura, se vocês me permitem, claro, que nós tiramos de alguns livros. Que é do Evangelho segundo o Espiritismo, O Ser Consciente, Jesus e o Evangelho, O Despertar do Espírito, Amor, Imbatível Amor e o Autodescobrimento. A vingança deixa você feliz ou não? Diz o ditado popular que a vingança é um prato que se come frio, pode até ser, e te fazer mal ao longo do prazo. No período que conhecemos o homem das cavernas, até foi colocada ali uma imagem para nós termos ideia de onde nós temos todo esse sentimento. O ser humano tinha como inimigos naturais os animais, as intempéries e com o tempo oscilando entre o frio intenso dos invernos e as épocas de forte calor. Com o passar do tempo e com o fruto direto da multiplicação da espécie humana, o homem passou a viver em pequenos grupos, que lhes facilitava sua sobrevivência entre as intempéries. No entanto, com tal convivência, o homem foi desenvolvendo outros sentimentos, uns até necessários, outros extravagantes, a ponto de serem desagregados do grupo familiar. O inevitável aconteceu. O homem viu-se diante das diferenças entre ele e os demais integrantes do grupo. Não sabendo lidar com essas diferenças, o convívio se tornou difícil. Agora os problemas não estavam mais restritos à sua sobrevivência ante as intempéries e animais ferozes. Novos problemas surgiam, sob a forma de conflitos e divergência entre seus pais que aumentavam dia a dia. A partir daí, não conseguiu conter o surgimento dos sentimentos mesquinhos, como a inveja, o ciúme, a vingança e o ódio, a traição de tantos outros que foram se impregnando na formação milenar da personalidade humana, até chegar aos tempos modernos, onde a competição interhumana, dentro da ética ou fora dessa, parece não ter limites. Assim crescemos, querendo que aquele que sofreu o mal, o mocinho, busque sua reparação, utilizando de qualquer meios contra quem praticou o bandido, é a vingança, o ódio justificado. O homem acabou de encontrar o seu maior inimigo, ele mesmo. Perdoar como é difícil, parece que a reação imediata para algo que nos prejudique deve ser a vingança. Pena de talhão, olho por olho, dente por dente. A vingança e o ódio andam de mãos dadas. Muitos de nós temos uma vaga ideia de onde nasce o ódio, porque em algum lugar, lá nas profundezas do nosso inconsciente, há muitos ódios guardados. A pior notícia é que eles não estão mortos. O ódio é um sentimento rejeitável, insuportável, paixão que impele a causar ou desejar mal a alguém. Assim como muitos outros sentimentos, não desaparecem porque estão na nossa consciência. Ao contrário, eles atuam causando-nos muitos males. O ódio reprimido
é responsável por muitas de nossas emoções, como ansiedade, fobias, medo e mesmo por muitas doenças como câncer. E não conseguindo dominar ou superar o ódio, passamos a alimentar um desejo sem limite de vingança. É muito comum que tal pessoa com esse desejo tenha gene forte, porque não leva desaforo para casa. Ou então, que se nosso orgulho for ferido, devemos devolver o insulto com a mesma intensidade. Não agir dessa forma é visto como uma covardia, uma fraqueza ou falta de personalidade. Tornou-se como ponto de honra a necessidade de retribuir o mal com o mal. O resultado é que cada dia aumenta a violência em todos os setores. Se analisarmos nosso cotidiano, veremos que tanto em nossa casa, no trabalho e até no lazer, nos melindramos por qualquer discordância do nosso ponto de vista. Também não deixamos que a opinião que emitimos seja contrariada, que nossos desejos, às vezes absurdos e egoístas, sejam ignorados. Sentimos estranha satisfação quando alguém que não gostamos ou nos desentendemos sofra dificuldades. Há casos então que a vingança se torna patente ou estende a todos. É o que acontece quando tomamos conhecimento de crimes hediondos. O primeiro sentimento é de desejarmos que o indivíduo sofra na própria carne a dor que fez outros passarem. Então passamos a ser cúmplices da violência, incentivando-a inconscientemente. A vontade de ver a vingança ou a justiça sendo feita, muitas vezes nos torna injusto. Desencorajar a vingança não significa ser conivente com o mal. Pelo contrário, mostra a necessidade de combatermos a maldade com a razão, e não com o ódio e a emoção que cegam e destroem. A impunidade, às vezes, os preserva das leis humanas, e isso pode nos revoltar. Não nos esqueçamos das Escrituras, onde é claro que a vingança a Deus pertence. Não que Deus, o Pai Criador, vá se vingar, mas Ele criou as leis espirituais, dentre as quais está de causa e efeito, na qual tudo que fizermos ao próximo, de bom ou ruim, será retornado a nós mesmos. Portanto, não há mal que não seja cobrado, não há injustiça que não seja reparada. A vingança se manifesta em nosso íntimo como a reação de um coração ressentido pelo ódio e que guarda a mágoa de uma ofensa recebida. Quando estamos ressentidos e magoados com alguém, começamos a percorrer uma perigosa estrada de ódio, que é fruto de nossa condição de espíritos inferiores. Quando nos vem à mente o sentimento de vingança, já estamos sendo movidos pelo ódio. E quem odeia, fere a si próprio, em primeiro lugar. O vingador é alguém que carrega pesado fardo de dores, do qual só se libertará quando iniciar a prática do perdão. Quem se entrega à cega paixão da vingança, quase nunca se vinga a céu aberto. Quando é ele o mais forte, cai qual fera sobre o outro, a quem chama seu inimigo, desde que a presença desse último lhe inflame a paixão, a cólera e o ódio. Porém, as mais das suas vezes assumem aparências hipócritas, ocultando nas profundezas do coração
os maus sentimentos que o animam. Toma caminhos escusos, segue na sombra o inimigo, que nada desconfia, e espera o momento oportuno para, sem perigo, feri-lo. Esconde-se do outro, empreitando-o de contínuo, prepara-lhe odiosas armadilhas, e sendo propícia a ocasião, derrama-lhe no copo o veneno. Quando seu ódio chega a tais extremos, ataca então na honra e nas afeições. Não recua diante da calúnia e suas pérfidas insinuações, habitualmente espalhados a todos os ventos, se vão avolumando pelo caminho. Em consequência, quando o perseguido se apresenta nos lugares por onde passou o sopro do perseguidor, espanta-se de dar com semblantes frios, em vez de fisionomias amigas e benevolentes, que outrora o acolhiam. Fica estupefato quando mãos que lhes estendiam agora se recusam a apertar as suas. Enfim, sente-se aniquilado ao verificar que seus mais caros amigos e parentes se afastam e o evitam. O covarde que se vinga assim é 100 vezes mais culpado do que aquele que enfrenta seu inimigo e o insulta em plena face. A vingança, fruto do atraso moral do homem, é condenável, pois consiste na manifestação de um coração rancoroso. Esse sentimento contrário à lei de Deus. Deixará de existir na terra quando o homem, usando os recursos do Evangelho e da prece, se esforçar por perdoar as ofensas. Quando o sentimento de vingança for mais forte que o desejo de perdoar, devemos empreender todo o nosso esforço por desenvolver os sentimentos de fraternidade e tolerância, buscando no Evangelho e na prece o amparo e a inspiração para nos libertarmos do desejo de vingança. Aquele que se vinga, além de aumentar os seus débitos para com a justiça divina, deixa escapar a oportunidade de se regenerar através do perdão ao agressor, com quem terá inevitavelmente de se reconciliar um dia. O ódio envenena os sentimentos, entorpece a razão, dando vitalidade à vingança. Conduz a transtornos comportamentais mórbidos, de recuperação difícil. Trata-se à luz da psicologia profunda, de provar que o bem é mais forte que o mal, que a não violência é um antídoto para a ferocidade, a paciência é o remédio para a irritação, a esperança é o recurso para o desalento. A vingança é atraso moral do espírito, que permanece em primarismo. O perdão exalta o indivíduo. A primeira leva aos futuros conflitos, a ata aquele que a cultiva, a quem detesta. O segundo liberta do agressor os sentimentos que restauram a alegria de viver. Um aflige sem pausa e o outro equilibra. Como no campo psíquico, os fins se atraem. É preciso cortar a sintonia negativa estabelecida com os nossos desafetos. Orar pelos que nos fazem mal, sendo uma das formas de fazer-lhes o bem. Significa interromper qualquer ligação negativa. Por isso Jesus nos convida a orar por aqueles que nos difamam e nos perseguem.
A vós que escutais eu digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem os que vos odeiam, bendizei os que vos amaldiçoam, orai pelos que vos difamam. A vibração positiva da prece em favor dos que nos querem mal age sobre o psiquismo de nosso desafeto, colaborando assim para que saiam dessa situação, influenciando seu inconsciente de forma favorável a nosso respeito. Está provado que o ódio, a raiva, a mágoa e o ressentimento causam doenças graves em nosso somático. A medicina moderna já descobriu que existe uma relação estreita entre nosso estado emocional e o surgimento de inúmeras patologias de difícil cura. Não podemos esquecer também de orar pelos nossos inimigos espirituais e por nossos obsessores, porque eles se enquadram nas recomendações do Cristo. Sejamos mais sábios e inteligentes. Não guardemos ódios nem rancor, que poderão desestruturar nosso íntimo. Ao invés do ódio, amor, tolerância, compreensão. E, sobretudo, muita prece. Não apenas para os nossos inimigos, mas também para os nossos desafetos. Vitorioso é somente aquele que se vence interiormente, mesmo que vencido exteriormente. Por isso, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você considera a vingança como um ato de coragem ou de covardia? Algumas pessoas acreditam que a vingança é uma demonstração de grande coragem. Afinal de contas, não se pode tolerar uma afronta sem se rebaixar. Penso que a tolerância e a indulgência seriam prova de fraqueza ou de covardia. Todavia, temos de convir que o ato de vingar-se jamais constitui prova de coragem. Geralmente, quando buscamos revidar uma ofensa, o fazemos movidos pelo medo do agressor ou da opinião pública. Não importa que a nossa consciência nos acuse de covardia ou indignidade. O que nos interessa é que a sociedade não nos julgue assim. O mesmo não ocorre com relação ao ato de perdoar. O perdão se exige do ofendido muita coragem e dignidade. Enquanto a vingança é uma ladeira fácil de descer, o perdão é uma ladeira difícil de subir. Algumas pessoas costumam enfrentar corajosamente os mais graves perigos, mas sentem-se impotentes para tolerar uma pequena ofensa. Escala com ousadia altas montanhas, saltos de paraquedas, desafiando alturas, enfrenta os animais ferozes, aceita os desafios do trânsito, navegam em mar revolto, com bravura, mas não consegue suportar um mínimo golpe de injustiça. Dão grande prova de coragem em alguns pontos, mas não revelam a investida da ingratidão, da calúnia, do cinismo, da falsidade e da infidelidade. Realmente fortes são aqueles que conseguem conter-se diante de uma agressão. A verdadeira fortaleza está nas almas que não se descontrolam quando são ofendidos, que não se impacientam quando são incomodados, que não se perturbam quando são incompreendidas, que não se queixam quando são prejudicadas. Verdadeira coragem é aquela que o Cristo nos deu de exemplo. Ele sofreu a ingratidão daqueles que a quem havia ajudado.
enfrentou o cinismo dos agressores. Foi ultrajado, caluniado, cuspiram-lhe no rosto e o crucificaram. E ele tomou a única atitude, a do perdão. Por várias vezes em sua passagem pela terra, o homem de Nazaré teve motivo de sobra para revidar ofensas, mas sempre optou pela dignidade de calar-se. Diante das agressões recebidas, o meigo Rabi da Galileia passava lições grandiosas, como aconteceu com o soldado que os bofeteou, quando estava de mãos amarradas. Sem perder a serenidade habitual, o Cristo olhou nos olhos e perguntou: se eu errei, aponta-me ao erro, mas se não errei, por que me bates? Essa é a atitude de uma alma verdadeiramente grande. Se Jesus tivesse parado em meia caminhada, largado a cruz injusta do suplício, para se revoltar contra seus agressores e exercer sobre eles o direito de vingança, certamente não teria passado a posterioridade como modelo de perfeição, de amor. Então essas palavras foram tiradas do Evangelho segundo o Espiritismo, resumida, do livro Ser Consciente, do livro Jesus, o Evangelho, do livro Despertar do Espírito, Amor Imbatível Amor, e também do livro Autodescobrimento. E para completar a nossa fala, nós vamos só passar no telão um resumo do que foi lido no Evangelho no início da nossa reunião, só para nós entender, porque nós fazemos aqui na casa, toda a terça-feira, um estudo do Evangelho, e todos já estão convidados desse livro que é maravilhoso, que ele nos traz o esclarecimento da nossa vida, de como devemos seguir o exemplo de Cristo, como nós lemos agora, né? Então essa imagem eu coloquei só para nós ter ideia de como esse sentimento de vingança está dentro de nós e às vezes a gente não entende por quê. Nós um dia já fomos assim, ó. Começamos nossa vida assim, fomos um dia selvagem. E nós sabemos que naquela época a gente agia por instinto também. Depois que a gente foi descobrindo a inteligência e fomos separando essas coisas como somos hoje. E fomos evoluindo. Então lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, o Cláudio pode mudar ali a imagem, Cláudio? No Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo, no capítulo 12, a vingança no item 9. Então ele diz lá: um dos últimos resíduos dos costumes bárbaros que tende a desaparecer dentro dos homens, os homens. A vingança existe pela ignorância das leis divinas e pela imperfeição intelectual e moral do homem, no seu orgulho e no seu egoísmo. A vingança se constitui em um índice seguro do atraso dos homens, que a ela se entregam dos espíritos que ainda podem inspirá-las. Aqui quer dizer que, além de nós ter esse sentimento dentro de nós, essa vingança, ainda tem espíritos que têm o mesmo sentimento que podem nos inspirar esse desejo de vingança. O espírito, pelo conhecimento que tem, jamais deve acolhê-la em seu coração e em sua mente, pois ela é exatamente o contrário do perdão. Perdão, condição para amar ao próximo como a si mesmo. Quem ama, perdoa sempre, e quem se exercita no perdão está desenvolvendo o amor ao próximo.
Vingar-se, é bem sabeis, tão contrário àquela prescrição do Cristo. Perdoai aos vossos inimigos, que aquele que se nega a perdoar, não somente não é espírita, como também não é cristão. Quando é ele o mais forte, o vingador, cai qual fera sobre o outro, a quem chama seu inimigo, desde que a presença deste último lhe inflame a paixão, a cólera e o ódio. Ou então ataca o adversário citando fatos falsos ou verdadeiros de sua vida, de seus familiares, para desmerecê-lo, humilhá-lo aos olhos dos outros. Ao invés de defender-se, ataca para desmoralizá-lo. O covarde que se vinga dessa forma é 1000 vezes mais criminoso que aquele que vai direto ao inimigo e o insulta face a face. Então, muitas vezes é bem mais fácil de você chegar com aquela pessoa que você se sente ofendido e conversar, esclarecer. Muitas vezes a gente não consegue fazer, não fazemos, né? E sofre dentro de si. Quando você pede perdão para a pessoa, você está tirando um peso daquilo que está carregando. Mas tem que ser um perdão verdadeiro, né? Perdão do coração. Porque a pessoa, não interessa se ela vai perdoar ou não. O problema é da pessoa que está recebendo o perdão. Você está tirando esse peso, está se livrando. Fica tudo mais fácil. O desejo de vingança leva o vingador a alegrar-se com os sofrimentos alheios e com a sua participação em provocá-los, impedindo o desenvolvimento dos sentimentos da piedade, da compaixão e da abnegação, do amor. Também lá na questão, nós não falamos do Livro dos Espíritos, na questão 887, tem uma pergunta lá que diz assim: Jesus também disse, amai mesmo os vossos inimigos? Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais? Engraçado, né? Ele diz assim, amai os vossos inimigos. Mas como que nós devemos amar? E os Espíritos respondem, certo, ninguém pode votar aos seus inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que Jesus entendeu de dizer. Amar os inimigos é perdoá-los e lhes retribuir o bem, quer dizer, o mal com o bem. Né? Então você não vai declarar amor ao seu inimigo. Né? Jamais acontece isso. Mas a gente tem que entender por que ele está ressentido. Por que ele nos odeia. Né? Tem que procurar. Alguma coisa a gente fez. A gente fez alguma coisa errada, a gente tem que pedir perdão. Né? E para terminar, quando sentirmos dentro de nós o desejo de vingar-se de alguém, porque ainda não somos perfeitos, no sentimento negativo da raiva, do ódio, da vingança, dê uma parada e diga, meu Deus, ajudai-me a libertar-me desses sentimentos primitivos e negativos que ainda trago dentro de mim. Não os quero, desejo aprender a perdoar. Que assim seja. Aqui já é uma prece. Né? Nós sabemos que a prece é aquele momento que nós entramos em contato com Deus. Nós sabemos como é Deus, mas nós sabemos como Ele é dentro do nosso coração. Aquele momento que nós entramos com prece, é aquele momento que nós estamos em sintonia com Ele. Ele sabe do nosso desejo, Ele sabe o que nós queremos. Nós pedimos tantas coisas para Deus, né? Nossos espíritos, nossos protetores. Por que não pedir também para perdoar nossos inimigos? Por que não pedir para nos ajudar que esse sentimento de justiça, de vingança, de ódio, também saia do nosso coração?
temos que entender as palavras de Cristo. Na época que ele esteve nos visitando, há 2000 anos atrás, passando os exemplos, ele nos falou muito sobre esse amor, sobre caridade, sobre benevolência. Benevolência. O que é benevolência? Benevolência, é uma palavra-chave. Quando alguém está nos ofendendo, ou está com ódio, ou está com desejo de vingança, nós temos que entender por quê. Por que está acontecendo isso? Alguma coisa nós fizemos. Então nós temos que ser benevolentes até com o nosso inimigo, com o nosso vingador. Entender por quê. O amor de Cristo. Entender o que é amor, verdadeiro amor. E a palavra perdão. Nós vimos, você repetiu muitas vezes que é difícil. O espírito só se eleva quando ele consegue ajustar essas palavrinhas, principalmente a do perdão. Um bom dia a todos e que Deus proteja todos nós, nossa família, e que esse domingo seja ótimo para todos e que a semana que vem também vamos entender os nossos inimigos, as pessoas que desejam vingança, nossa vida será bem melhor. Que assim seja e que todos sigam felizes.